Que alegria estar com vocês aqui nessa manhã, primeiro domingo de fevereiro. Uma grande honra. Sempre que eu venho aqui, meu Deus, eu me sinto em casa. Não é? É terrível, né? Uma sogra se sentir em casa. Porque o que acontece, a gente acaba vindo mais. Mas é um presente de Deus. Eu sei que eu não preciso delongas para falar dos pastores que Deus vos deu. Não preciso ir delongas para falar de Tauane e Jonatas e a equipe do presbitério da Farol. A Farol é um lugar especial. A Farol está sendo cada dia mais conhecida. A Farol está sendo um lugar que já está sendo apontado no Brasil como casa de avivamento. Eu não sei se vocês têm essa dimensão. Eu não sei se vocês têm esse conhecimento, né? É importante a gente saber o que nós temos. Quantas vezes nós não damos valor, quantas vezes nós não cuidamos, porque não sabemos o que temos. Por isso que eu quero dizer a vocês, a Farol é uma casa de avivamento para o Brasil. A Farol não é uma casa de avivamento para o Campos do Destino. A Farol não é uma casa de avivamento para Campinas. A Farol é uma casa de avivamento para essa nação. E vocês precisam saber quem vocês são para vocês não negligenciarem o destino. Quando nós não sabemos o que temos em mão, muitas vezes nós negligenciamos o nosso destino. Sabe por que Judas pecou, gente? Porque ele banalizou a presença de Jesus. O pecado de Judas. Você acha que Jesus, quando escolheu Judas, Jesus estava já querendo que Judas desse errado, que Judas não fosse bênção? Não, ao contrário. Ao contrário, Jesus escolheu Judas, mas deu 3 anos para Judas mudar o caminho. Jesus deu 3 anos para Judas ser transformado. Mas você vê que Judas banalizou. Quantas vezes Deus coloca algo na nossa mão e a gente banaliza? Quantas vezes a gente está banalizando o nosso casamento, banalizando a casa onde moramos, banalizando nossos filhos, banalizando a nossa esposa, tornando aquilo cotidiano, aquilo que Deus te deu que é sobrenatural. Aquilo que Deus te deu para ser uma ponta de lança para você. Aquilo que Deus te deu para você cumprir o propósito. Pense bem, quem está ao seu lado hoje, quem está com você agora, está aí, sabe por quê? Porque essa pessoa foi colocada para Deus cumprir o propósito na sua vida. E muitas vezes a gente só olha para a nossa vida e a gente não entende que as conexões é que faz a gente chegar no nosso destino. Então Deus dá essa igreja, entrega a vocês com um propósito poderoso para cumprir o teu destino como médico, cumprir o teu destino como comerciante, cumprir o teu destino como mãe, cumprir o teu destino como dona de casa. Essa casa faz parte do seu destino. Essa casa faz parte do propósito da sua vida. Então, quanto mais eu entendo isso, mais eu torno esse lugar excelente. Mais eu torno minha vida excelente. Eu não vou tomar café da manhã na segunda-feira de uma forma banal. Eu vou tomar café com as pessoas que estão envolvidas no meu destino. Eu vou almoçar, eu vou dar banho no meu filho que está ali cumprindo o meu destino. Eu vou dormir com essa pessoa que está cumprindo o meu destino. Aí nada vai ser banal. Aí tudo vai ser intencional, tudo vai ser excelente, tudo vai ser maravilhoso. Eu queria compartilhar com vocês uma palavra que Deus queimou meu coração. Na verdade, Deus queimou algumas, mas eu decidi caminhar, né? Eu amo acordar cedinho aqui em Campinas, comprar o pão, né? Só assim meus netos comem pão que engorda, bolinho de chuva, pão doce recheado. Vocês sabem que Jonatas é saudável, né? E Tauane anda no ritmo de Jonatas. Então, quando eu chego, eu tenho que botar leite moça na mesa, não é? Fatias, como é que eles chamam aqui? Douradas, como é que a gente chama fatia parida? Rabanada. Então a gente tem que botar essas coisas. Eu saí para caminhar hoje. E quando eu estava caminhando, lá perto de uma praça onde foi esquartejado o escravo Eslevão, né? Foi esquartejado, cortado todo o corpo. E eu fiquei pensando nisso, eu fiquei pensando nessa história de Campinas, que aponta para o território de Santa Cruz, aponta para a Praça do Cambuí. E eu fiquei pensando em tudo isso, naquele corpo que foi partido.
E Deus começou a falar no meu coração sobre essa transição, que é sair do mês de janeiro, entrar no mês de fevereiro. Alguns planos que você fez em dezembro, você viu que não conseguiu botar em prática em janeiro. E aí a gente começa a querer enquadrar o mês de fevereiro um pouco no padrão que é janeiro. A gente começa, é verdade, eu não vou conseguir. Realmente eu não consegui estudar no mês de janeiro. Eu não consegui fazer o regime que eu disse que ia fazer. Eu não consegui acordar cedo para ler a Bíblia. Eu não consegui ser mais mansa. Eu não consegui ser mais amoroso. Eu não consegui ajudar minha esposa. E a gente começa a preparar o enquadramento do padrão aquém. Do padrão que é aquém do que Deus tem para você. Mas quando a gente vai para o calendário, nós estamos em fevereiro, no calendário do Papa Gregoriano, né? A gente aponta para Roma e diz, esse é o calendário desse mês, fevereiro. Então eu aponto para Roma. Mas se eu aponto para Jerusalém, como filhos de Deus que nós devemos ser, herdeiros da promessa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Senhor, Israel de Deus aqui na terra, aí eu aponto para um outro tempo. Eu aponto para o mês de Adar, que é o 12º mês do calendário bíblico. Aí talvez você diga, mas esse negócio é complicado. Não é não, gente. Foi o romanismo que deixou essas coisas complicadas. Essas coisas são maravilhosas, porque cada mês tem uma porção de promessa. Cada mês tem uma dádiva. Cada mês tem uma unção. Cada mês me deixa apta para vencer as guerras do período. Isso é poderoso. Eu não sei você, mas quando eu fiz 18 anos, tudo que eu queria era tirar a carteira de motorista, a carta com autorização para dirigir. Algumas datas da minha vida foram excepcionais. Quando eu fiz 19 anos, foi excepcional, porque eu me tornei mãe. Eu me tornei mãe de Tauana. Isso me tornou excepcional. Engraçado. Ao todos esses anos, isso é excepcional na minha vida. Deus não deixou nenhum dia deixar de ser excepcional ser mãe de Tauana. Preciso dizer isso. E as bênçãos vieram através da vida dela, né? Aí Tauana me traz Jonatas, Tauana me traz Davi, Tauana me traz Alice. Porque foi um momento excepcional. Então eu quero te dizer que Deus marca datas de encontro comigo e você, para dar um susto no inimigo e tornar a nossa vida excepcional. Sobrenatural. Você não está aqui na terra para ser natural. Você está aqui na terra para ser sobrenatural. Você está aqui na terra para andar no sobrenatural. Você está aqui na terra para viver o sobrenatural. Você está aqui na terra não é para levar uma vidinha feijão com arroz. Não é. Você está aqui na terra para provar milagres. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Não deixe o inimigo deixar a sua vida normal. Sabe, domingo eu preguei lá em Recife sobre as estruturas de autoridade. E eu apontei para a vinha de Nabote. E eu sei que eu peguei uma briga com as trevas no domingo passado. E Deus deu sinais proféticos na igreja que eu estava pedindo. E eu fiquei tão feliz. Sabe aquelas coisas que a gente ora a Deus e Deus fala conosco, confirma. Mas você entra num nível novo de batalha. E aí eu passei uma semana no nível novo de guerra espiritual. No nível novo de batalha, no nível novo de perseguição. Deixa eu dizer a você. Novos níveis, novos gigantes. E se nós retrocedermos, nós não possuímos a terra por herança. Você escolhe lutar com seus gigantes ou não. Mas se você não lidar com eles, ninguém vai lidar. Tem gigantes que são seus e não é de ninguém. Às vezes eu queria matar os gigantes dos meus filhos. Mas eu não posso matar os gigantes que são deles. Davi matou uma geração de gigantes. Até que chegou os irmãos, que eram os irmãos de Golias. E Davi disse que desejava matar, mas os valentes de Davi disseram não. Não nos tire essa honra, para que não se apague a luz de Israel. E eles entraram e venceram os irmãos de Golias, que eram 4 gigantes.
É interessante que aquele gigante não era de Davi. Por mais que ele quisesse, pela experiência, matar aquele gigante, porque ele já tinha matado Golias, Deus estava dizendo a Davi que existe um gigante para cada pessoa. Existe um gigante e você não pode matar os gigantes que não são seus, mas você tem que matar os gigantes que são seus. Você precisa matar os gigantes que são seus para que a sua autoridade não decaia, para que você não perca a unção, para que você não diminua o ritmo, para que você possa andar altaneiramente, para que você possa andar de acordo com aquilo que já alcançou, para que você não retroceda, mas você avance para o destino final, para que você não seja como aqueles que retrocedem, mas você seja como o povo da Farol, que avança para o destino final. Deixa eu dizer algo para você. Você hoje não está lutando só sobre o seu ano 2024. Você está lutando pelo seu destino. Essa é a guerra. Você acha que eu estou aqui lutando pelo meu hoje? Você acha que eu estou aqui em Campinas lutando pelo meu amanhã? Pelo meu próximo mês? Eu estou lutando pelo meu destino. Eu estou lutando para a minha missão. Eu estou lutando para o meu chamado. Deixa eu te dizer uma coisa. Salmo 139 diz: quando éramos substância informe no ventre da nossa mãe, o Senhor tinha escrito todos os dias de nossas vidas. Deus escreveu todos os dias. Então hoje, 4 de fevereiro de 2024, faz parte do destino final da sua história. E se você decair hoje, você vai decair sobre o seu destino. Por isso, levantai as mãos trôpicas e os joelhos vacilantes, para o que manca não seja desviado, mas faça caminho reto para os seus pés. Uau! Uau! Aí eu te levo para o mês de fevereiro, mas eu te digo que esse mês que a gente vai concluir, estamos no primeiro domingo do mês, nós já estamos falando da conclusão do mês. Por quê? Porque todo primeiro domingo aponta para a cabeça do mês. Ele é o cabeça. E em Romanos diz: se é santa as primícias da massa, toda a massa será santa. Se eu consagro o cabeça, se eu consagro o primogênito, se eu consagro primícias, todo o resto é santo. Então vocês consagram esse mês de fevereiro, no primeiro mês, e aí você consagrou toda a história do mês de fevereiro. E para o calendário bíblico, o mês de Adar, que é o mês que a gente vai entrar agora no mês de fevereiro, é o 12º mês do calendário bíblico. E ele fala de consumação. Porque o próximo mês é a Bíblia, é o primeiro mês do calendário religioso e aponta para a saída do Egito. O primeiro mês aponta, e ele fala, a Bíblia, porque a Bíblia, o primeiro mês do ano, no calendário hebraico é a Bíblia, e a Bíblia fala o mês que Deus abriu o mar vermelho. Por isso que ninguém quer que você celebre abril. E no 1º de abril, o diabo quer que você celebre o dia dele, dizendo que é o dia da mentira. Então ele pega o 1º de abril e diz dia da mentira. Na verdade ele está dizendo, João 8,44, aquele que mente procede do diabo, porque quem mente é filho do diabo, porque ele é mentiroso desde o princípio. Quer dizer, o mês que Deus usou para tornar o povo uma nação, o mês que Deus usou para tirar o povo de 430 anos de escravidão, o mês que Deus usou para abrir o mar vermelho e dar uma enxurrada de milagres à sua geração. O diabo está doido que você diga que é 1º de abril, que é o dia da mentira. E Deus está dizendo a você, é necessário transicionar das vãs tradições herdadas de vossos pais e se mover e transicionar para algo novo. Amém, família? Então nós precisamos transicionar. Nem sempre transicionar é fácil. Hoje nós estamos transicionando para o 12º mês do calendário hebraico. Mês de conclusão. 12 fala de quê, família? 12 fala de governo. 12 tribos, 12 apóstolos, 12 portas em Jerusalém. O 12 vai sempre falar de governo. Esse é o mês de você tomar autoridade de governo na sua vida para consumar uma estação e ir para a estação nova do Senhor.
A Ele! A Ele! Eu creio que as trevas precisam ouvir que a Farol está nesse território. Eu creio que Campinas precisa ouvir que há um som novo saindo dessa casa. Eu creio que o que Deus está usando, pastor Jonatas, colocando acústica e preparando o território, na verdade ele está preparando a casa para um novo som. Uau! Uau! Rebalabachere candalabassou. Ribalabachere candalabassai. Quando o novo som está chegando, nós precisamos preparar o ambiente para o novo som. Quando o novo som precisa ser proclamado, o ambiente precisa se mover. A voz de Deus é como a voz de muitas águas. Nós precisamos saber, Ele quis dizer, a minha voz vai ser diferente de tudo que você escutou. Há um preparo para a voz de Deus. Há um preparo, um ambiente de preparação. É um ambiente de encerrar e começar. Transição, o que é transição? Transição, eu não sou mais o que eu era. Mas eu ainda não sou o que eu irei ser. É difícil estar nesse lugar. Nós estamos transicionando a igreja, transicionando nossas vidas. Eu não consigo mais. Eu não estou mais cabendo onde eu cabia. Eu não consigo mais sentar naquela roda de amigos, sabe? Eu não consigo mais ser o cara que eu era. Viciado em pornografia, mentiroso, sabe? Traiçoeiro, sem amor, sem honra. O cara sem honra, gente, eu não consigo mais ser essa mulher. Eu não consigo mais ser essa mulher envolvida na superficialidade, no vazio da vida, em busca só de coisas. Sabe, eu não consigo. Mas ao mesmo tempo, eu não ainda sou esse sacerdote. Eu ainda não sou aquele cara num emprego novo. Eu ainda não sou aquela mulher naquela nova autoridade. Eu ainda não estou naquele lugar. Mas sabe o que é transição? Eu estou aqui. Por quê? Porque para lá eu não volto. E eu decidi que lá é onde eu estarei. Lá não me cabe mais. Lá não sou eu mais. Eu não vou repetir esse padrão. Eu não vou viver aquém da excelência. Eu não vou viver menos do que Deus tem para mim. Eu estou em transição. Porque eu sei que o meu Redentor vive. E por fim, Ele se levantará sobre a terra. Oh! Ele se levantará sobre a terra. Ele vai se levantar por você. Quando a gente está sendo perseguido, a maioria das vezes, né? A gente acha que ninguém está vendo, só a gente. Quando estão armando para você, quando há vozes de burburinho por trás de você. Você já percebeu que você está num lugar e você não sabe por quê? Você vira assim para trás? Meu Deus, pelo amor de Deus, quem é da mídia, me tire com essa roupa cor-de-rosa daqui. Porque eu preguei aqui várias vezes com essa roupa, a Taúna popularizou essa roupa. Não é? E o pior é que ela agora tem uma calça igual a minha, que eu dei a ela, essa calça, pronto. Aí agora, para onde eu chego, essa roupa aí, ó, vou pensar aqui na Farol, que eu só ando com essa, a Barbie, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Olha, deixa eu dizer uma coisa a você. Eu me perdi, porque eu olhei a roupa. Olhando para trás. Quando você está em determinado lugar, e você olha para trás, ninguém te chamou. Ninguém falou seu nome, mas uma coisa, faz assim em você. Sabe o que é isso? Insight. Sabe o que é isso? Eu percebo que estão olhando para mim. Eu percebo que estão comentando sobre a minha vida. Automaticamente ouviram. Sabe o que é isso? Discernimento. Deus dotou a gente de discernimento. Nem sempre as vozes dos algozes serão altas, mas elas estão lá borbulhando baixinho. E você pega, você percebe, você sente espiritualmente que há algo que está trabalhando para te parar, que há algo está te trabalhando para te desmerecer, que há algo está trabalhando para te ofuscar, que há algo está trabalhando para matar o que está em você. A guerra do inimigo não é matar você. A guerra do inimigo é matar a unção que está em você.
O diabo não nos odeia só porque nós somos a imagem e a semelhança do Pai. O que o diabo mais odeia é o propósito de Deus que está em nós. Ele odeia o que está sobre as nossas vidas. Ele odeia o que a gente carrega. Ele odeia a autoridade e o poder de Deus que está em nós. Ele não suporta. Então é isso que ele vai tentar deter em você. É isso que ele quer parar em você. Porque você é ungido para vencer. Você é ungido para estabelecer o reino de Deus. Você é ungido para atrair o céu. Você é ungido para tocar pessoas. Você é ungido para curar pessoas. Você é ungido para favorecer pessoas. Você é ungido para abrir portas. Você é ungido para fechar portas. Você é ungido para conectar. Ungido para fazer crescer. O diabo não pode com você. Porque é maior o que está em você do que o que está no mundo. Se ninguém te defender, Deus vai te defender. Sabe, tem hora que a gente fica triste, porque a gente gostaria que alguém tomasse uma atitude. Não é? Eu sou muito leoa. Então, para mim, a injustiça tem um peso diferente. Provérbios 31 para mim é muito forte. Não se cale por aqueles que estão descendo à morte. Não fique em silêncio, porque eu odiar a morte e não falar sobre a vida não é defender quem está morrendo. Eu disse, eu odeio aborto, eu odeio morte, eu odeio abuso, pedofilia. Cara, se você disser tudo isso e não fizer nada, você não fez nada. Não é só odiar, é não colaborar, é tomar posição, é ser uma voz. Deus está procurando quem é uma voz nessa hora. Não basta dizer eu não concordo. Você tem que deixar a sua voz marcando. Eu não concordo. Aquela posição de José quando ele tomou a cruz de Jesus e levou diante de todo mundo. A posição de Pedro quando tirou a orelha do guarda Malco. Jesus de um momento brigou com Pedro. Jesus simplesmente curou o cara, mas ele viu a atitude de Pedro por ele. Sabe, aquela atitude que você deixa claro que você é luz e que você não é trevas. Porque densas trevas cobre a terra, mas sobre nós raia a luz do Senhor. Então muitas vezes Deus vai deixar você na perseguição, na calúnia, na solidão. Mas não é porque Ele está entregando você às feras. É porque Ele está deixando Ele ser o seu justo juiz. Aquele que vai lhe defender. Aquele que vai lhe proteger. Aquele que vai lhe guardar, aquele que vai se levantar por você. E muitas vezes a coisa vai andar até um certo ponto, até que Deus diga, basta. Até que Deus diga, basta. O que é que Deus está testando? Deus está testando a maldade do homem, até onde ele pode ir contra você, para Deus dar a justa vingança. E Deus também está testando a sua confiança, para que você possa declarar que Ele é seu Pai. Duas coisas nesse momento são essenciais para Deus muitas vezes julgar. Por quê? Porque Deus, para julgar, Ele precisa nos encontrar numa posição onde não estamos nos defendendo. Pois Ele entregou aquele que julga retamente, tomando a forma de servo, tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que a si mesmo se esvaziou e tomou a forma de servo. Se esvaziar. É você ter todas as razões para você levantar sua defesa. E quando você vem da área jurídica, isso ainda é mais difícil, gente. Que a gente até elabora os pontos. A gente elabora a nossa defesa, ponto a ponto. Mas aí Deus diz assim, se esvazie. E você diz, mas eu tenho as armas. E Ele diz, mas as armas da sua milícia não são carnais. Elas são espirituais e poderosas em Cristo Jesus. Resumindo, se você se defender, Deus não pode fazê-lo. Se você não se defender, vai também aparecer pessoas que deveriam ter lhe defendido e não fez, e elas serão julgadas. E se você não se defender, o seu algoz vai poder ser julgado na medida justa que só o céu pode dar. Então é melhor deixar na mão dele. É melhor você confiar em Deus do que confiar em homens. É melhor confiar na salvação que vem do Senhor do que confiar em homens. E aqui, sobre transição, eu queria ler um versículo
que fala muito sobre a transição, que está em Êxodo 40, 36, 38, que diz assim: sempre que a nuvem se reerguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam. Eles só partiam no dia em que ela se erguia. De dia, a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel, em todas as suas viagens. O tabernáculo abrigava a presença de Deus. Hoje não abriga mais, porque nós abrigamos. Hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Mas nesse período, o tabernáculo era a própria presença de Deus. E se esse tabernáculo, a nuvem de glória, não se levantasse, eles não deviam se mover. Mas se ela se movesse, eles tinham obrigação de se mover. Porque se eles não se movessem, não ia cair o maná, não ia ter a proteção da nuvem que guardava para que o sol não molestasse eles. E também guardava durante a noite. Porque a própria presença de Deus era a luz no deserto, que não deixava os animais peçonhentos se aproximarem das tribos de Israel. Então essa presença era o sinal da transição. Era o sinal que eles deveriam transicionar. E de qualquer forma, se essa nuvem não movesse, eles não deveriam mover. O que é transição? Transição é se mover pela presença de Deus. A transição, eu creio que vocês estão aqui porque vocês vieram de alguns lugares. Vocês vieram de alguns lugares. E eu tenho certeza que vocês são homens e mulheres de oração que perceberam que há uma presença de Deus aqui. E aí vocês se moveram pela presença. A gente não se move pelos nossos interesses. A gente não se move pelo nosso conforto. A gente não se move pelo que é mais fácil. Só os tolos fazem o que é mais fácil. Só os tolos se movem pela facilidade. Homens e mulheres de propósito não se movem por conforto, se movem por propósito. Eu vejo lá em Recife pessoas vindo de 100 quilômetros para assistir um culto. Esses dias nós tivemos um casal que disse: nós tomamos um avião e nós viemos de Fortaleza para assistir o último culto do ano. Eu fiquei pensando em pessoas que às vezes moram perto e não vão para o culto. E o casal tomou um avião para estar presente na bênção da transição de um ano para outro. Sabe? Isso nos mostra que há pessoas que andam em excelência e elas vão fazer o que é difícil para chegar no destino, para chegar no propósito. Aquela mulher que tinha um óleo de alabastro, ela quebrou o futuro dela. Uma moça para casar tinha que ter aquele frasco com óleo caro, com óleo do melhor que tinha. Ela simplesmente pegou aquilo ali e ela quebrou. E ela disse assim: eu não me importo com ter poupança para o futuro. Eu me importo de mostrar que eu dependo do Senhor hoje e que Ele proverá o meu amanhã. Às vezes a gente precisa quebrar as amarras para transicionar. Todo mundo aqui quer milagres. Eu acredito que se a gente perguntar quem quer milagres, todo mundo vai dizer eu quero. Mas se a gente disser, vamos nos preparar para a temporada de milagres. Sabe o que é temporada de milagres, gente? Atravessar Mar Vermelho, enfrentar gigantes, enfrentar animais peçonhentos, enfrentar romper amarras, enfrentar vencer a idolatria, enfrentar sair da dependência de alma, sair do coloio de Jezabel, sair das manipulações, sair da bajulação, sair do medo e enfrentar. Você nunca chegará a lugar nenhum se não enfrentar os seus gigantes. Talvez seu gigante seja tomar um avião. Talvez seu gigante seja sair de um emprego que você rouba, que você é obrigado a fazer coisas erradas para agradar seu chefe. Talvez o seu gigante hoje é sair da roda de amigos que traem as esposas e que você senta ali e você sai o pior homem daquela roda. Talvez o seu gigante seja vencer uma depressão, vencer um medo, vencer um pecado, vencer um vício. Qual é o gigante de hoje que a gente precisa vencer para transicionar? O povo que estava em Cádiz Barneia passou mais tempo no deserto do que deveria, porque quando chegaram em Cádiz Barneia, eles não conseguiram tomar a decisão certa, eles não conseguiram avançar para a terra prometida, e por não avançarem, voltaram para mais um ciclo de derrota. Eu rejeito viver 2024 como mais um ciclo de 12 meses de derrota na minha vida. Eu não sei você,
Mas eu quero dar hoje um olé. Eu quero virar a mesa de Satanás. Eu quero confundir o inferno. E eu quero tomar uma posição que vai mudar a minha vida definitivamente. Eu quero fazer coisas difíceis. Eu quero ir a lugares difíceis. Talvez viajar sozinha. Talvez ter que ir a lugares sozinha. Talvez que descer no calabouço do inferno sozinho. Mas eu não quero mais repetir. Eu não quero mais viver um ciclo de derrota. A nuvem se levanta, acompanhe a nuvem de glória. A nuvem se levanta, avance na nuvem de glória. Não tenha nenhuma ligação emocional com algo ou alguém que seja maior do que você tem com o Senhor. Jesus diz que se a gente ama nossos filhos mais do que amamos a Ele, nós se amamos nossos pais mais do que amamos a Ele, nós não somos dignos. Quem é a pessoa que nós temos mais ligação emocional? Se você tiver com a pessoa mais ligação emocional do que você tem com Deus, aquilo está virando um ídolo, e todo ídolo fere o idólatra. O ídolo fere o idólatra. E às vezes Deus deixa a gente se decepcionar com as pessoas, porque elas estão num lugar que elas não deveriam estar. A gente precisa ir lá e tirar elas, custe o que custar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Sabe como a gente chama de alguém que ama o Senhor mais do que ama qualquer outra pessoa na vida, e mais do que ama qualquer outro lugar ou qualquer outra coisa? Devoção. A sua devoção deve ser toda para o Senhor. A sua devoção deve ser totalmente para Ele. E quando alguém está competindo com isso, Deus vai permitir a gente ser ferido. Deus vai permitir a gente ser machucado. Porque a gente deu um lugar que não deveria ter dado. Transicionar é você reconhecer que há coisas na sua vida que você vai precisar desconectar emocionalmente. Tirar o plug. Você quer acabar com a energia de algum lugar? Tire da tomada. Tire a energia que não vem do Senhor na sua vida da tomada. Tire essa energia. Essa energia ruim, essa energia que causa dependência, essa energia que machuca, essa energia que, sabe, está num lugar que não deve estar. Tire da tomada, tire o plug. Tire o plug. Então é um momento de desconectar para você transicionar. Porque pessoas amarradas não transicionam. Pessoas amarradas não transicionam. Quando elas estão amarradas a qualquer pessoa, a qualquer coisa, se ela estiver amarrada a uma cidade, se ela estiver amarrada a uma dor, se ela estiver amarrada a algo que fizeram a ela. Mas eu tinha 5 anos. Está amarrada? Está amarrada naquele quarto quando você tinha 5 anos? Está amarrada a cidade? Está amarrada a qualquer coisa? Pessoas amarradas não cumprem o propósito. Lá em Hebreus diz que a gente deve se desembaraçar de todo o pecado que nos cerca. Desembaraçar. Você já pegou um laço embaraçado? Você já pegou cordões? Um dia desse eu fui pegar uns cordõezinhos que eu tinha, estava tudo enrascado no outro. Você já tentou desembaraçar? Como dá trabalho? Às vezes vai dar trabalho você desembaraçar a sua vida, mas a única forma de você cumprir o propósito é você desembaraçando. É você soltando as amarras. É a única forma. O ímpio foge. O justo é intrépido como um leão. A intrepidez é necessária para sair dos embaraços dessa vida. Nunca diga, não posso morar nessa cidade, não posso ir embora daqui, nunca vou sair desse emprego, nunca vou deixar essa casa. Não se amarre a lugares que Deus quer te tirar. Não se amarre a pessoas que Deus já tirou da sua vida. Deixa eu dizer, sabe como é a cartilha de Deus? A cartilha do mundo diz, mas é meu primo, mas é meu irmão, mas é minha família. Deixa eu dizer a você como Deus faz. Porque Deus quebra a religiosidade dos religiosos e tira a religião da caixinha. Deus disse a Abraão, é seu primo Ló, mas você não vai mais andar com ele. Mas isso é tradição em Campinas. Mas isso é tradição em Recife. E o Senhor diz, você não vai servir a tradição, você vai servir ao meu propósito. Se você andar com ele, eu não vou te abençoar. Se você não separar, eu não posso te abençoar. Quais foram as razões de Deus para separar Ló de Abraão? Eu não quero explicar.
Mas eu quero dizer que Abraão obedeceu. E quando Ló escolheu primeiro, Ló escolheu as casas confortáveis de betume. As casas confortáveis de betume. E Abraão subiu para as montanhas para morar em tendas. Sujeito a vendavais, sujeito a vento forte, ao sol, à lua. E Deus estava dizendo assim: abençoarei os que a ti abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus estava dizendo para Abraão: suba para o lugar difícil, porque eu estou com você. Desça para o lugar fácil, que eu não irei. Vocês estão subindo ou estão descendo na caminhada cristã? Eu amo a igreja primitiva, porque a pessoa se convertia na mesma hora, era batizado. Já dava o sinal de aliança. Já batia no martelo: sou do Senhor e vou manifestar isso aqui através do batismo. Hoje nós enfrentamos cultos e mais cultos, preparações, escolas ministeriais, treinamentos, doutora Ilma Cunha, pastor Marco Maim, enfrentamos tudo para depois dizer: talvez eu queira me batizar. Onde está o amor devocional, o amor intencional, o amor arrebatador, o amor violento, o amor estarrecedor? Aonde está a decisão exuberante, o vigor da fé? Onde precisamos que nos apresente o pacote todo para talvez eu ver se eu quero ficar. Isso você faz com o homem e a mulher que você vai casar. Você avalia, conhece a família, anda um bocado de tempo, observa, mas com o Senhor é intenso, com o Senhor é agora. Com o Senhor é aqui, nesse momento. Com o Senhor é a mulher do vaso de alabastro. Com o Senhor é Filipe descendo as águas com aquele eunuco da rainha. Com o Senhor é desbravador, é andar sobre as águas. Com o Senhor é céus abertos e carro de fogo. Com o Senhor é o coxo saltando, o cego enxergando. Com o Senhor é Lázaro ressuscitando. Não dá para esperar o que Ele quer fazer hoje. Ore balabachei. A Ti, Senhor. Nós precisamos romper as amarras. Nós precisamos romper as amarras. Do contrário, a gente nunca vai cumprir o propósito. Do contrário, a gente nunca vai viver o que Deus preparou. Se você ouvir as circunstâncias problemáticas, você nunca vai cumprir o propósito. Se eu fosse esperar um tempo fácil para pregar, eu nunca pregaria. Se eu esperasse um tempo fácil para devotar minha fé, eu nunca devotaria. Não houve tempos fáceis. Não houve dias de trégua. O que houve foram vitórias vencidas, vitórias declaradas, estações celebradas, inimigos derrotados, gigantes abatidos. A minha história não tem espreguiçadeira, não tem rede em coqueiro, mas tem de gigantes destruídos, gigantes derrubados, terras conquistadas. Não espere ser fácil, se torne forte. Eu vou dizer de novo. Não espere ser fácil, se torne forte. Tem gente que está pedindo licença ao inimigo para ser feliz. Tem gente que está pedindo, não, porque o inimigo me deixar em paz. Ele não vai lhe deixar em paz. Ele não vai tornar fácil. Ele não vai deixar você em paz. Ele anda como um leão, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele está ao redor, não ao redor estão os anjos. O Senhor deu ordem a seus anjos a nosso respeito para nos guardar em todos os nossos caminhos. E Ele enviou seus anjos que são ministradores daqueles que herdam a salvação. Por isso nós chamamos os querubins, os serafins para farol. Nós chamamos os anjos, nós chamamos os anjos, nós chamamos os querubins, nós chamamos os serafins. Quando Jesus terminou de vencer o diabo, os anjos vieram e o serviram. Sempre tem uma mesa preparada para quem acabou de vencer o diabo. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo,
e ele fugirá de vós. Tem gente que pensa que o diabo vai fugir. Sujeitar, sujeição, domínio, devoção, submissão a Deus e a ninguém mais. A Deus em primeiro lugar. Porque quem se sujeita a Deus se sujeita à autoridade. Não tem dificuldade de reconhecer a autoridade na vida dessa pessoa. Até o síndico do prédio ela honra. Porque ela se sujeitou a Deus. Questão de autorização, de liberdade, de autoridade para você legalizar o que é de Deus. Quem não se sujeita a Deus não gosta de sujeitar a pai, a marido, a autoridade, a prefeito, a ninguém. Sujeite-se a Deus. Resistir ao diabo. O que resistir ao diabo? Não deixar que as coisas sejam do jeito que ele quer. Trabalhar contra. Resistir, abater, confrontar, liberar a palavra. Não se submeter ao jugo dele. Quebrar as artimanhas dele. Ser uma voz. Tomar uma posição. Sair de cima do muro. Não quero me envolver porque eu não quero perder meus seguidores. Não quero me envolver para meu filho não ficar chateado comigo. Foi assim que Eli se submeteu. E sabe o que aconteceu? Eli produziu uma geração de Icabode. Foi-se a glória de Israel. Eli produziu a geração de filhos que trouxeram Icabode. Porque Eli tinha medo de confrontos. Eli não sabia se posicionar. É verdade, gente. Tem príncipes que caem no palácio. E tem reis que se levantam no deserto. Davi caiu no palácio. Josué venceu no deserto. Não é o lugar que você está. É o coração que você tem no lugar que você está. As pessoas não caem porque as situações estão difíceis. As pessoas não caem porque os dias são maus. As pessoas não caem porque não têm dinheiro. As pessoas não caem porque estão doentes. As pessoas não caem porque foram perseguidas. As pessoas caem por causa do coração delas. Porque príncipes se levantam no deserto e reis caem no palácio. Apocalipse diz... Não vou entrar em Apocalipse, não vai ficar longo. Eu vou para Joel 2, 28, 31. E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. E os seus filhos e as filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Até sobre os servos e os servas derramarei do meu espírito. Naqueles dias mostrarei maravilhas no céu e na terra. Sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Sabe o que a gente vê aqui? Céus e terra se alinhando. Os céus estão se alinhando com a terra. Porque diz, mostrarei maravilhas no céu e na terra. O que é que Deus está falando desse ano 2024? Deus não vai só mostrar maravilhas no céu. Deus vai mostrar maravilhas na terra. Deus vai alinhar céus e terra para o nível de glória ser maior. Vai ter um nível maior de milagres. Um nível maior de unção. Um nível maior de crescimento. Se você é crente, você está no tempo certo de Deus para a sua vida. Se você é crente há muito tempo e tem labutado, e tem lutado, e tem sido desonrado, e não tem crescido, e sabe, dias difíceis, Deus está dizendo assim no Salmo 24, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portas, para que entre o Rei da Glória, levantai, ó portais antigos, os portais antigos, as orações que são guardadas no odre de Deus, as coisas que minha avó orou, que minha mãe orou, que minha bisavó orou, os portais antigos estão sendo abertos para a igreja, e um novo nível de glória, céus e terra está para acontecer. Por isso a guerra, a colisão. Eu tenho até 11. Cuidado, você está mexendo com a sogra. Depois de ontem não me traz mais. Não me convida. Não, e agora estão me convidando e ainda me botando para pregar em outra igreja. Quinta-feira eu queria vir para cá. Me botaram na INCG, que ainda é assim, viu?
Ainda estão me botando nos outros lugares. Aí, eu fiquei de olho nisso. Daniel estava vivendo um tempo propício. Um tempo de vitória depois de vários anos na Babilônia. Daniel tem uma guerra nos céus. Daniel espera em Deus uma resposta por causa do nível de guerra que estava acontecendo nos céus. E Deus diz: Daniel, desde o primeiro dia que tu colocasse o teu coração nessa causa, eu te respondi. Mas o príncipe da Pérsia tem impedido a resposta de descer por 21 dias. Deus está dizendo nesse tempo: há uma guerra nos portais, mas a vitória já foi decretada. Há uma guerra nos portais, mas o Senhor já deu a sentença de vitória. E o anjo está descendo com a resposta das orações antigas. Oh! Isaías 49:4. Por isso não desfaleçam, não fiquem abatidos, porque tu não trabalhaste de balde, nem em vão, mas todavia o teu direito está diante do Senhor. Começa a abrir o caderno de oração. Começa a abrir gaveta antiga. Começa a lembrar das promessas quando tu era criança. Começa a lembrar de profecias. Começa a lembrar da liberação que Deus faz na Farol nesses últimos 3 anos. Porque Deus está abrindo a gaveta para tirar coisa antiga e cumprir. Aleluia. Há um alinhamento. Você vai poder orar e declarar: venha o teu reino, seja feito assim na terra, como já é nos céus. Os céus estão vindo beijar a terra. Você sabia que o povo antigo pensava que a terra não era redonda, era plana? Os antigos, até o ano 1000 depois de Cristo, pensavam: ei, irmão, cadê? Tu não ia para Recife, não era? Hein? Obrigada. Bom dia. Até 1000 anos antes de Cristo, a terra era plana para eles. E só uma coisa foi ruim: a terra deixar de ser plana e virar redonda. Porque quando a terra era plana, eles entendiam que as verdades do céu eram paralelas com a terra. Eles entendiam que a glória do céu beijava a terra. E é exatamente nesse período que a igreja começa a perder poder, quando Constantino começa a lastrar os ensinos romanos, do Império Romano sobre a terra, porque a igreja até o ano 600, 700, ela era uma igreja que era visitada por milagres, por sobrenaturais. As pessoas entravam no culto com febre, as pessoas entravam no culto com apendicite suturando lá, as pessoas entravam no culto sem enxergar e elas eram curadas. Por quê? Porque a terra estava sendo beijada pelo céu. Quando a gente arredondou, a gente distanciou. As torres de Paris, as igrejas, as catedrais de Paris fizeram o quê? Elas subiram muito, ficaram muito altas e a terra começou a se distanciar. Por isso que as catedrais têm gárgulas fora dela. Por isso que as catedrais de Paris são lugares com gárgulas, demônios. Por quê? Porque os homens começaram a entender que os homens faziam coisas altas. Começaram a construir as torres de Babel, que é confusão. E a gente precisa voltar a trazer os céus beijando a terra. Céus e terra na mesma unção. Anjos subindo e descendo a escada. Anjos se movimentando. Céus abertos. Carros de fogo. Sangue. Fogo. Fumaça. Os jovens tendo visões. Os velhos voltando a sonhar. E até sobre os meus servos derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Avivamento não é sobre um estudo teológico, não é sobre trazer homens intelectuais, não é sobre levantar homens com dinheiro, mas é levantar homens e mulheres de oração. A igreja não precisa de técnica, a igreja não precisa de mais conhecimento, a igreja precisa de revelação.
Presença trará unção, que trará revelação para você transicionar para o destino que Deus tem para você. Deus pode fazer o que Ele quiser, mas Ele prefere fazer depois que a gente ora. Deus pode dar sua vitória a qualquer momento, mas Ele prefere dar sua vitória quando você orar. Por quê? Porque oração é relacionamento. E você não está na terra aqui para fazer coisas. Você está na terra para conhecer Deus. Conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Se você não fizer isso, você pode ter feito várias outras coisas. Você não fez nada. Paixão pela presença. Andar na transição da nuvem de glória. Andar na transição da nuvem de glória. E haverá em vários lugares grandes terremotos, fome, pestilência. Haverá fenômenos aterrorizantes e grandes sinais haverá no céu. Lucas 21, 11. Haverá sinais. Esse é o ano de sinais. Se há sinais da iniquidade das trevas, se há sinais de demônios, se há sinais de pedofilia, de guerras, se há sinais de maldade do homem, do amor esfriar, aonde estão os sinais da glória de Deus? Nós estamos tão satisfeitos com o que o diabo está fazendo, que nós não estamos nos preparando para o que Deus vai fazer. Isso aqui é preparação para o que Deus vai fazer. Eu não sei nem como vai usar esses troços aqui, não entendo nada disso. Mas eu sei que a igreja hoje não está arrumada. A igreja hoje, para quem conhece o pastor de vocês, sabe que isso aqui é um absurdo, porque ele tirou as coisas do lugar. As coisas estão fora do lugar, porque está acontecendo uma transição na Farol. Está acontecendo uma transição na Farol. Vocês estão se preparando para um novo nível de glória. Eu vou dizer a vocês uma coisa. É o último ano que vocês estão entrando por essas portas sem a família de vocês. Eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Não vai ficar nenhuma unha no Egito. E se tiver lá, com as ideologias de gênero, do jeito que tiver, xingando, metendo pau em pastor, esculhambando, com disco, qualquer coisa, não tem problema não. Porque nós já convidamos os anjos de Deus hoje nessa manhã. E a Bíblia diz que quando as filhas de Ló teimaram em não sair, o anjo pegou pelo braço. Deus está enviando os anjos que vai pegar gente da sua família pelo braço. Uau! O povo crente é o único povo que celebra antes de acontecer. Por isso, toda vez que um pastor vier aqui, deixa eu ensinar uma coisa a vocês. Como vó, porque eu sou vó de vocês, né? Eu sou a avó. Agora tem um rapaz aí barbudo me chamando de vovó, aí pegou mal. Eu sou vó assim, vó. Brincadeira. Mas deixa eu dizer um negócio a vocês, como vó espiritual. Festa da Páscoa é a celebração da colheita que ainda vai ter. Festa de Pentecostes é a celebração do avivamento que ainda vai ter na terra. Festa de Tabernáculos é a celebração da glória de Deus, do arrebatamento antes que aconteça. Toda vez que a Bíblia chama o povo para celebrar a festa, manda eles celebrarem a festa antes que aconteça. Toda vez que Deus liberar uma palavra para você, não celebre quando ela acontecer, celebre antes. Já prepara o culto, já faz a preparação para um novo nível de glória que você vai viver. Então não espera as coisas acontecerem. Isso é um incrédulo que faz. Porque gente crente, até o diabo é crente, você sabia disso? Se você disser eu sou crente, você não está dizendo nada demais. Porque até o diabo crê que Deus existe. Você sabia que o diabo é crente? Porque ele crê que Deus é Deus. Ele nunca descreu que Deus era Deus em nenhum dos confrontos. Ele sabia o que tu vieste fazer antes da hora. Ele sabia que Deus era Deus. Então você ser crente não diz muita coisa não. Mas o que diz é você andar em fé. Porque a falta de fé é incredulidade. E a Bíblia diz, e Jesus não pôde fazer nenhum milagre ali por causa da incredulidade deles.
Que esse sinal seja para vocês se moverem por fé. Eu já celebro antes que aconteça. Eu já vou plantar, porque meu filho, meu marido, minha sogra vai celebrar isso que eu estou vendo. Oh! Eu estou arrumando a casa para quando eles chegarem. Você crê nisso? Você crê nisso? Você está movido por fé nessa manhã? Você vai transicionar. Chegar em casa, você tem que tirar algumas coisas do lugar. Dê um sinal físico do que aconteceu por dentro. Tem alguém aqui comigo? Dê um sinal físico do que Deus está fazendo por dentro. De dentro. Cadê Tauana aqui para pregar e cantar? Não espere eu cantar, não. Porque a gente vai ser arrebatado se eu cantar. De dentro para fora. É de dentro para fora. Do seu ventre. Do seu ventre fluirão rios de água viva. Deixe para fora o que Deus já botou dentro. Deixe para ti para fora o que Deus já colocou dentro de você. Eu estava lá na praça hoje, as coisas falam muito comigo na natureza, né? E eu vi o escravo que foi partido. O corpo foi partido. E eu disse, Deus, que coisa terrível esse corpo partido desse escravo. Esquartejado, partido. Aí o Senhor disse, mas eu quero que a igreja seja partida como esse escravo. Eu disse, Senhor, isso não é de Deus não. Eu vou repreender algum demônio dessa praça aqui em mim agora. Eu comecei a botar a mão na minha cabeça e orar repreendendo o cão. Eu disse, que é isso, Deus? Pelo amor de Deus, Pai. Remove de mim. Eu sei que a guerra está grande, mas por favor, Senhor. Sopra, né? Aí o Senhor disse, vá para a palavra lá em João 6, do menino que tinha pãezinhos e peixinhos. E Jesus testou o discípulo e disse assim, como é que a gente vai dar comida a esse povo todo que está aqui? A gente vai ter que comprar alguma coisa. Jesus testou, né, o discípulo. E a Bíblia diz assim, e Jesus estava testando. Ele disse assim, mesmo que se comprasse tantos denários, nós não conseguiríamos dar comida a todo mundo. Porque são muitas pessoas. Mas tem um menino que tem ali 5 pães e 2 peixinhos. Traga ele para cá. Jesus disse, traga ele. E o menino veio. E quando o menino chegou, o menino começou a compartilhar e partir aquele pão. E o Senhor me lembrou que na ceia, Jesus diz assim, eu estou dando o meu corpo em favor de vós, partido. Eu parto o meu corpo em favor de vós. Só que Jesus subiu para a eternidade e se tornou cabeça da igreja, não é verdade? Jesus deu cabeça da igreja. Em Efésios diz que Jesus é o cabeça. Se Jesus é o cabeça, onde está o corpo? O corpo somos nós. A igreja é o corpo de Cristo. O que foi que Jesus mandou fazer? Partam o corpo em favor de mim. Jesus não quer que você compre aquilo que Ele quer que você compartilhe. Os discípulos disseram, compra pão. Jesus disse, compartilhe o pão. Sabe por quê? Porque comprar é você ir buscar algo que você não tem. Compartilhar é de tirar do que você tem. Sabe por que houve multiplicação? Porque o menino tirou do que já tinha. Nós não vamos comprar, nós vamos hoje compartilhar o que nós já temos. Ele manda a igreja partir o pão. E se a igreja somos nós vamos nos partir para que todo mundo tenha pão. Porque se você não partir do que você tem, você veio para a reunião, não veio para a comunhão. É por isso que tem muito crente entrando e saindo hoje dos cultos, que eles não saíram vazios e sem nada. Sabe por quê? Porque eles vieram em busca de comprar daquilo que Deus mandou eles partirem. Eles vieram em busca de uma reunião em vez de estar numa comunhão. A reunião, a gente faz a reunião, depois todo mundo vai embora e ninguém tem nada em comum.
a comunhão, eu choro com os que choram, eu me alegro com os que me alegram, e eu não vou comprar algo para lhe dar, eu vou compartilhar do que eu já tenho hoje. Eu não vou fazer um pacto que eu vou dar quando eu tiver. Eu vou fazer uma aliança que eu sou pão partido e vinho derramado hoje na transição. Meu Deus! É por isso que a gente não prova da realeza que Jesus tem para nós. Porque até hoje a gente não decidiu partir o que a gente tem. A gente está buscando que Deus nos dê uma unção para comprar o que a gente não tem. E na maioria das vezes você não sabe nem o que quer. Você só quer o que viu o seu irmão tendo. Então você não quer o que Deus tem para você. Você tem inveja porque você quer alguma coisa que é igual do seu irmão. Terminando. Isaías 46:10. Desde o início faço conhecido o fim. Desde os tempos remotos o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé e eu farei tudo o que me agrada. Deus não vai desenhar um plano de acordo com suas atitudes. Deus não vai desenhar um plano para dar um jeito do que o diabo fez na sua vida. Deus não tem um plano de segunda mão para você, porque você enfiou o pé na jaca, casou com a pessoa errada, você abriu empresa e faliu, você já abriu 10 empresas e não dá certo, porque você é isso, você é filho de um ladrão, porque você não sabe nem quem é seu pai. Deus não vai te dar um plano segunda mão. Desde o fim, desde o início, Ele já sabe o teu fim. O propósito está pronto. Não importa quantas voltas você dê, a transição é para te levar para o plano que Ele já fez para você, não o que Ele ainda vai fazer. O diabo não conta com isso. Você não está se movendo para um plano segunda mão. Você já está pronto para o plano que Deus tem para você. E tudo que você viveu, e tudo que você passou, todas as coisas contribuem para aqueles que são chamados segundo a vontade de Deus. Fica de pé. Aleluia. Eu estou transicionando para um plano que está pronto. Eu não estou andando em segunda mão. Eu estou vivendo realeza. Eu não sou mais escravo, mas eu como filho. E agora que eu sei que eu sou filho, eu sou herdeiro, herdeiro da promessa. Este será um tempo que você vai ter muita força. O mês de Adar fala de força. O mês de Adar fala de quebrar todas as estruturas do diabo. E Adar fala do mês de festa, de alegria. O calendário romano imita, botando carnaval. Mas para nós que seguimos o calendário da Bíblia de Jerusalém, nós seguimos como alegria do Senhor é a tua força. Deixa eu dizer, ninguém vai se converter você sendo chato. Você pode jejuar 40 dias sopa de cebola. Você pode jejuar 40 dias tomando só água. Você pode ficar nessa igreja todos os dias, não sair nenhum dia. Se você for chato, ninguém se converte. Ninguém gosta de gente chata. Só o diabo. Alegria do Senhor é a nossa força. Alegria não é um estado de circunstância. Alegria é um sinal da presença do Espírito. O fruto do Espírito: paz, amor, alegria. Então eu não produzo por causa das minhas circunstâncias. Eu produzo porque o Espírito habita em mim. Mês de fevereiro é mês de força. Mas nós não vamos orar pedindo força. Essa é a estratégia. Você vai orar pedindo alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Declara, farol. 1, 2, 3. Alegria. De novo. Mais um. A palavra de Deus não volta vazia. Ela não volta vazia. Você liberou a palavra vai se cumprir. Você crê nisso? As coisas primeiro se discernem espiritualmente e depois se materializam. Tem hora que eu digo as coisas, nem eu estou acreditando, mas eu digo,
porque eu vou dizer tanto até eu acreditar. Eu vou tomar forma da palavra. Eu vou tomar forma da palavra. E o verbo se fez carne. Declare o verbo. E o verbo vai se tornar carne. Uou! Eu vou deixar para a próxima vez o resto. Chama os anjos. Chama os serafins. Chama os querubins. Chama os anjos. Chama os serafins. Chama os querubins. A Faraó vai transicionar. Deus vai mover. Basta você crer. Os anjos estão chegando. Vai servir uma mesa. A mesa é de realeza. O Senhor convida Faraó. Um novo nível. Já não sou quem era. Já não sou quem serei. Mas eu estou pronto para transicionar. Solte as amarras. Quebre os grilhões. A alegria do Senhor é a vossa força. Pessoas estão sendo libertas. Casais estão sendo curados. Seus parentes estão chegando.